No programa de hoje você vai conhecer uma cidade que recebeu o apelido de Princesa do Norte e completa 320 anos em 2025. Aqui você descobre como chegar, onde ficar e os melhores pontos da cidade. Thales VG nos leva para uma viagem pela história. Seguimos com lugares para visitar que mais parecem cenário de filme, como o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro e Dona Leopoldina, o Palacete 10 de Julho e muito mais no Vale a Pena Visitar. Depois, o que só quem é do Vale sabe, como o Vale do Paraíba respira cultura, uma visita ao Teatro Galpão, onde acontece um dos maiores festivais de teatro profissional e estudantil do estado. Tudo isso no Só Tem em Pinda. E ainda, dicas de descompressão com a Bia que você não pode perder. Fica com a gente porque Pindamonhangaba, nossa querida Pinda, é um lugar que vale a pena conhecer. Hoje estamos em Pindamonhangaba, a princesinha do vale. Se você quer aproveitar a natureza de um jeito mais raiz ou de um jeito mais confortável, tá no lugar certo. Aventura, animais, comida boa, cachoeira, conforto e muita natureza é o que você encontra por aqui. Ação! Pindamonhangaba pode ser acessada pela rodovia Governador Carvalho Pinto e pela Dutra. Além das opções de hotel tradicional, você tem a alternativa de ficar em um hotel fazenda cheio de atividades que são por si só um motivo único para viajar. No Hotel Fazenda Pé da Serra, a experiência começa com a possibilidade de se hospedar em chalés, mas fica legal mesmo com as tirolesas, passeio de triciclo, arborismo e rapel na cachoeira. Para comer, você encontra espaços modernos com churrasco, cafés e tábua de frios. Outra opção são espaços de pesca esportiva como Pesque Pague, além de comer comida caseira nos restaurantes e pousadas favoritas dos romeiros. O nascimento da cidade tem duas teorias sobre a sua data real de fundação, mas o aniversário é comemorado no dia 12 de agosto de 1672. No nosso quadro Tá Escrito, o Thales VG vai nos contar sobre a história de Pindamonhangaba. Falando um pouco sobre o significado de Pindamonhangaba, né, esse vocábulo, que é uma junção de palavras significando o local onde se faz anzol. E como os vocábulos da nossa região, né, do Vale do Paraíba, muitos os topônimos, os nomes dos lugares, eles nos indicam um dado muito importante para compreender a experiência histórica desse local, a formação desse território que nós estamos, que é justamente a sua origem indígena. Então, do tempo pré-colonial, então até a chegada aqui dos colonos, né, portugueses, os seus descendentes, e um elemento muitas vezes esquecido, porque eu entendo que nós falamos da população originária da região, então aqui de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba, como uma abstração, algo que deixou de existir. Mas essa é uma verdade parcial, é importante entender esse processo. A gente tem populações indígenas muito expressivas aqui na região, às vezes de forma seminômade, às vezes com aldeias formadas, principalmente da cultura Puri e da cultura dos Coroados. Então, a gente conhece um pouco sobre esse êxodo da população Puri. Então, isso é fundamental para entender o processo histórico de desenvolvimento aqui de Pinda. O sistema imune, né, dos originários, das populações indígenas que aqui viviam, também não tinha preparo para essas doenças vindas lá da Europa. É um sistema imune muito diferente, né, de cada lado do oceano. E a escravidão. Isso vai fazer com que essa população dos indígenas puris, por exemplo, ela vá se recolher em locais um pouco mais afastados. Então vai subir a serra. Hoje a gente tem vários grupos, núcleos populacionais de indígenas puris ali na região do sul de Minas, região ali mais ou menos de Barbacena, nesse horizonte ali da serra, onde provavelmente essas populações são descendentes de vários conjuntos populacionais que habitaram um dia o Vale do Paraíba.
Pinda só vai se emancipar como vila em 1705, que está justamente nesse período em que ocorrem grandes descobertas de ouro nas Minas Gerais. E aí o Vale do Paraíba, Pinda, vão ter um papel também muito importante, justamente de servirem como um entreposto para esse comércio muito intenso que vai se formar entre os portos, né, da colônia do Brasil e a região das Minas, e depois ainda a região do Diamante, lá do Cerro, Diamantina, aquela região. Depois disso, vai desdobrar, ainda no final do século XVIII, vai começar a se desenvolver a lavoura do café, que vai ser esse episódio importante. Então isso vai começar ainda no período colonial, mas de forma tímida, e depois, já no tempo do Império, pós-independência do Brasil, é que vai ter esse estouro. E aí o Vale do Paraíba vai ganhar uma nova configuração. Então, a gente tem um período colonial que vai ser de passagem, né? Tem uma importância dessa região muito grande, mas ele está ligado mais à passagem pelo território do que o desenvolvimento de uma certa atividade econômica que vai ocorrer aqui. Com o café isso muda e vai tomar um outro rumo. Então, no século XIX vai ter esse crescimento. Pinda vai ser um dos mais, ou talvez ainda, em determinada época, o maior produtor de café da região. Vão se fazer muitas fortunas. Pinda, creio que seja a cidade aqui na região onde vão haver mais titulares nessa nobreza, chamada nobreza do café, um pouco, talvez pelo território de Pinda ser uma forma de platô, então propício à criação, o desenvolvimento da lavoura do café, que a gente às vezes fala desse período do café, lembrando do requinte, da sofisticação, do luxo, da grandiosidade, às vezes até de forma nostálgica, ignorando o fato de que tudo isso é construído com uma base fundamental da escravidão de seres humanos. Essa própria casa, com todo esse requinte que nós vemos, é também erguida com o trabalho, com o suor, né, de pessoas escravizadas que vão construir a taipa, que vão lavrar a madeira, né? Trabalhando com mão de obra livre também. A gente tem algumas pessoas livres trabalhando nesse contexto, mas sobretudo o trabalho de pessoas escravizadas. A gente tem um conhecimento, procurar olhar um pouco para o passado, compreender as nossas origens, é um aspecto fundamental para a gente se entender, para a gente compreender o mundo que tem ao nosso redor. Porque se a gente desconhece, ignora o contexto histórico, se a gente ignora a formação histórica da realidade que nos cerca, a gente vai dar como naturalizado, como se as contradições da nossa sociedade, os nossos problemas, conflitos, as desigualdades, como se tudo isso fosse natural. Agora que você já aprendeu um pouco da história de Pinda, no próximo bloco, tudo que vale a pena visitar. Estamos de volta com Vale a Pena Conhecer, dessa vez em Pindamonhangaba. Quer saber o que você não pode perder? Então fica com a gente, pega um caderninho e anota pelo menos 3 dicas que a galera de Pinda vai trazer pra gente. Pinda é uma cidade muito histórica, né? Então a gente brinca que se não passou por Pinda, não aconteceu na história do Brasil. Esse daqui é um ponto muito importante para visitação. E a vantagem é que está aberto praticamente todo dia no horário comercial. Exato. Mas nós temos também o museu. Tem um museu. E aqui dentro do Palacete, o legal é que funciona o Departamento de Cultura e Turismo, Secretaria de Cultura e Turismo. Além do Centro de Memória. Memória. Além do Centro de Memórias, que é no subsolo. E no térreo a gente tem também a sala da Academia Pindamonhangabense de Letras, que é uma entidade que tem 62 anos, é a mais longeva academia do Vale do Paraíba. Nós fizemos aqui, uns anos atrás, nós fizemos o trajeto da passagem de Dom Pedro aqui em Pinda, quando ele veio angariar, né, pessoas para a guarda imperial, para a independência. Não era para a independência, mas para alguns conflitos em São Paulo. E ele fez um trajeto aqui que é da Figueira das Taipas, lá em Moreira César. A cidade recebia as autoridades aqui na entrada da cidade, que era ali no Chafariz Tobias, né? Cônego Tobias. E dali você vai para... Eles iam, né, na época, para a Praça Monsenhor Marcondes, que hoje é atual Monsenhor Marcondes, onde tinha a casa do Monsenhor, e aonde existe agora um obelisco que foi criado em 1922, em homenagem à independência e também em homenagem à guarda dos pindamonhangabenses.
lugar que a gente fala em visita, porque é um trajeto muito importante de Dom Pedro. E temos a Igreja de São José, Isso, Panteão Nacional. que é um panteão nacional. Tem restos mortais dos filhos pindamonhangabenses que formaram a guarda de Dom Pedro. Museu Palacete da Palmeira, né? É museu histórico e pedagógico, Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Essa nomenclatura como pedagógica é muito importante porque acontecem oficinas, acontece muito mais coisa do que apenas a visitação, exposições. Então, ele é um museu interativo, ele é um museu vivo, ele é um museu que está acontecendo coisa o tempo todo. Visitação noturna. Tem uma vantagem também para quem visita, eu falo que é um chamativo, que ele funciona sábado e domingo. Mas nós temos uma cidade que ela tem uma vista maravilhosa e que vocês podem apreciar, inclusive com o pessoal que tem os balões, né, que eles estão sempre aqui na cidade, e vocês vão apreciar do alto a beleza da cidade. Eu não fazia ideia que dava para voar de balão em Pindamonhangaba. O Jairo contou um pouquinho pra gente, mas já fica aqui o meu aviso. Tem que ter paciência para ficar na fila de espera, porque quem manda nos voos é a meteorologia. O balão só tem ida, não tem volta, né? A volta tem que levar um carro para trazer o equipamento, as pessoas de volta, né? Como tudo que voa, o maior problema é o pouso. Então você tem que estar preparado para não ter risco no voo, para ser um voo seguro. Então a gente tem balões para 8 pessoas de turismo, para levar uma carga de até 8 pessoas, e tem os balões normais, que voam 3 pessoas. É indescritível um voo de balão. Você não imagina, só quem voa tem essa sensação. Você pode olhar, ter medo de voar porque está voando, você não tem asa, né? Então tudo que voa tem que ter asa, a gente não tem asa, então tem que ter a preocupação. Mas é super tranquilo, é super seguro, porque o balão, como você não direciona, você tem que ter um espaço para fazer o voo. Nosso voo é de 1 hora mais ou menos, e aqui a gente tem a garantia de que a direção que o balão está indo tem um pouso seguro, né? O balão é uma coisa que você pode falar para um adulto, para uma criança, para um velho, todos sabem o que é um balão. É aquela lembrança juliverniana, né, de volta ao mundo num balão. Isso é muito legal. A imagem do balão é uma coisa gostosa. Todo mundo gosta. Não tem quem fala, nossa, é horrível. Eu posso ter medo, mas todo mundo gosta do balão, né? E o balão, por conta disso, por toda a segurança que a gente tem que ter para voar, ele não é um esporte radical. Ele é um esporte de aventura. O lado bom é que dentro da Fazenda Pé na Serra, além da hospedagem, da vista linda e do balão, você tem o pessoal da Apoena Aventuras, que oferecem outros passeios como tirolesa, o arvorismo, o passeio a cavalo e o mais legal, um rapel na cachoeira. Já pensou em poder ir ao teatro todos os dias e totalmente de graça? É isso que acontece em Pindamonhangaba todos os anos no Festival Nacional de Teatro, o FEST. Durante uma semana são mais de 10 peças apresentadas por grupos locais e convidados. O objetivo é celebrar o teatro em todas as suas formas, através de uma programação aberta ao público, com oficinas, palestras e uma premiação aos grupos inscritos. É por isso que o FEST é um bem imaterial cultural de Pindamonhangaba. E a Laila Gama vai nos contar mais sobre esse projeto. Tanto o FEST quanto esse local, o Teatro Galpão, né, é um espaço da cidade que é a nossa casa teatral, né? Então a gente aqui a gente faz oficinas, a gente ensaia, a gente apresenta os nossos espetáculos e recebe também o que vem de fora. Tem muito projeto que passa por aqui, espetáculos que passam por aqui, por meio de via lei de incentivo, né? Esses projetos que fazem temporada. Então, está cada vez mais vindo aqui para Pinda para apresentar aqui, para ser um lugar, né, escolhido entre as cidades dessa circulação. Hoje o FEST ele acontece
em 3 categorias, né? Espetáculos adultos, espetáculos infantil e espetáculo de rua. Aí os espetáculos adulto e infantil geralmente são aqui, concentrados, né, no Teatro Galpão, que é o aparelho da cidade que tem mais estrutura para a gente poder receber esses espetáculos, né? Ou na Estação Cidadania, que é um espaço também que acolhe esses apresentações, tem um mínimo de estrutura, iluminação também, embora seja um espaço menor, né? É também um espaço onde a gente pode fomentar, né? Onde o Fest também acontece. Nos espaços abertos, o Fest tem no Bosque, no Parque da Cidade. Tem um movimento também de cortejos cênicos, que é um movimento que eu encabeço já tem uns anos aí com o intuito de divulgar o Fest, levar, né, essa informação ali no centro, miolinho da cidade, geralmente num sábado de manhã, onde tem aquela concentração de pessoas em feira, mercado, praça, né, o comércio aberto. Então tem também esse movimento em que a gente constrói um cortejo, né, uma encenação em cortejo, com o intuito de divulgar e passar as informações do festival, né, dar aquele gostinho ali para a pessoa que está ali no seu cotidiano, na sua tarefa ali comum. E isso vai despertando. Para mim, o que eu acho mais especial no Teatro em Pinda é o envolvimento de todas as gerações, né? Tem o pessoal bem das antigas que ainda está fazendo teatro. O teatro, lugar de onde se vê, né? É onde as pessoas, por meio de um momento ali lúdico, de lazer, conseguem espelhar as suas próprias vivências ou vivências diversas, né? Pra gente ampliar esse nosso repertório de mundo, repertório de discursos, essa formação do imaginário, né, coletivo. Eu acredito também que é responsabilidade dos artistas do teatro, por exemplo, assim como escritores, jornalistas, mídias sociais, né, tem essa colaboração nessa criação desse imaginário. O Teatro de Pinda e o Teatro de Interior, ele é especial porque é um ato político, digamos assim, um ato de resistência e praticamente folclórico. Os mais antigos vão passando informações para os mais novos e a gente está sempre aprendendo. Então, os grupos iniciantes trocam experiências com os grupos mais antigos e o Fest contribui muito com isso, né? Essa troca de informações, vem gente de fora, de outros países, trazer essas informações pra gente. Então, eu acho que o teatro no interior é um ato de resistência. Ele existe porque ele ecoa tudo que está acontecendo no mundo. É por isso que existe o teatro até hoje. Então fica aí o convite, né, para vocês virem para Pinda, prestigiar esse teatro que acontece aqui, não só o festival, mas ficar atento nas redes sociais, nas publicações de prefeitura, de divulgações do Vale do Paraíba, com os eventos teatrais que acontecem na cidade. Olha, Bia, esse pessoal do teatro trabalha demais e eu acho que tanto eles quanto eu precisamos de alguns lugares para descontrair, relaxar, recarregar as energias. Tem alguma dica aí? A primeira dica para relaxar e fugir da correria do dia a dia é o Bosque da Princesa. O parque conta com as atividades culturais, mas também é um espaço verde bem no meio do centro da cidade. Fazenda Nova Gokula. Ela faz parte de uma das dicas de 2 em 1. A primeira parte é a experiência de ficar hospedada em uma pousada ou camping com alimentação vegana e estado de relaxamento extremo. Já o Templo de Reflexão, ainda na Fazenda, é um lugar sagrado e perfeito para se conectar consigo mesmo. Na Fazenda Pé da Serra você encontra várias alternativas, mas que eu escolhi para relaxar foi andar a cavalo, pelas dependências do hotel. Por último, eu te garanto que nem toda forma de descompressão é calma. Eu experimentei o boia cross com o pessoal da Ponema Aventuras, desci o Rio das Águas Claras e, apesar de radical, eu consegui relaxar de verdade. Dessa vez estamos aqui com o Marlon, que é músico, produtor musical, também irmão na fé em Cristo. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente hoje.
Uma experiência bem legal que eu tive na minha fé com Deus e na minha experiência com Deus foi quando, por volta de 12, 13 anos, eu sempre tive muitos sonhos, e nesse período da nossa idade a gente já quer saber de tudo, a gente já quer decidir tudo, né? E por ter crescido sempre sonhando muita coisa e ouvindo muita coisa da parte de Deus, né? Nesse tempo eu lembro que perguntando para Deus quando vai acontecer, o que vai ser, resolve aí para mim, né? Lembro que ele falou assim, cara, eu vou fazer tudo isso quando o seu coração pertencer a mim e não às promessas que eu dou para você, né? Então ali eu comecei a aprender finalmente a buscar a Deus mais do que eu busco aquilo que Ele pode me oferecer. E começar a realmente distinguir aquilo que realmente é essencial da parte de Deus e aquilo que é adicional da parte de Deus e que não é fundamental, né? E começar a amar mais a Deus do que todas as coisas que eu posso ganhar a partir dele. E isso mudou toda a minha vida. A partir disso eu comecei a... Todos os meus sonhos, todas as minhas experiências a partir disso foram baseadas em seguir essa palavra, seguir esse ensinamento. Tudo volta a esse momento, né? Que Exatamente. Você entendeu que o dono da bênção é mais importante do que a bênção em si. Exatamente. E qual que é o papel da música na sua vida? Então hoje a música é meu trabalho, né? Eu passo boa parte da minha rotina trabalhando com isso. Mas não só isso, ela não me sustenta só financeiramente, mas acho que sustenta a minha vida como um todo, assim. Né? Se eu gasto 2 ou 3 dias sem encostar no instrumento, sem cantar, sem fazer nada, eu começo a perceber que eu tô saindo da sanidade mental, assim. Preciso fazer alguma coisa, preciso criar alguma coisa. Minha vida inteira sempre teve esse contato, né? A música, ela meio que me sustenta mesmo, emocionalmente, intelectualmente, ela vai me ensinando coisas de acordo com a minha vida, né? Então a música hoje, ela tem esse papel de ser como um pai, ser como um amigo, ser um consolo, ser um mestre, saca? E isso conecta totalmente com tudo isso que a gente tá falando, sabe? E a gente sabe também que a música é uma maneira de se chegar à presença de Deus, né? Exatamente. Sabe que existe uma conexão aí. Sim. E como que você descreve essa conexão entre a fé e a música para você? Sim. Eu vejo assim, muitas músicas que eu escrevi, por muito tempo eu não entendia exatamente sobre o que eu estava cantando. E depois de um tempo começou a fazer sentido. E muitas vezes eu percebi, cara, às vezes eu não sei de onde veio essa música que eu escrevi. Não parece que fui eu que escrevi, sabe? E depois de um tempo eu entendo, foi Deus que me entregou essa música com uma lição e era isso que eu precisava ouvir, mas Deus usou a minha criatividade, a minha boca, as minhas mãos para fazer essa música acontecer. Então eu vejo isso, a música ela tá me ensinando e a minha fé entra nisso porque Deus está usando a música e a minha criatividade para ser um pai na minha vida também. E você vai cantar uma música autoral hoje? Isso, essa próxima música que eu vou cantar chama Vivendo e Aprendendo e é justamente na perspectiva de Deus falando com o seu filho, que sou eu. Então é justamente Deus cantando para mim essa música. Que lindo, cara. E agora então vamos ouvir o Marlon se apresentando aqui pra gente. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez no Vale a Pena Conhecer. Até domingo que vem, gente. E meu bem, enquanto você respira, enquanto você tenta, o amor sempre estará a te esperar, a te esperar, a te esperar. E eu vou vivendo e aprendendo com tudo que está acontecendo aqui. Será que você pode voar?